Bom dia, galera. Bom dia, pessoal. Estamos aí, quarta-feira, dia 3 de junho de 2020. O ano que não começou. Bom dia, pessoal. Da nossa live número 13. Vamos falar hoje de modelos mentais, nossa live 007, que acontece sempre de segunda a sexta, das 7 às 7h30. Bom dia, Márcia, aqui do Facebook, chegando, Walter, Rezinha, Silvana, tem uma galera chegando, André, professor Cláudio, bem-vindo, Vinícius, grande alemão, Fausto, Flávia, Mônica, Rode, Tágila, Simone, beleza, galera? Bem-vindos todos aí. Vamos falar de um tema trepidante, de um tema muito importante, que está na ordem do dia, né? Na verdade ele é na ordem do dia. Bom dia, Sabrina, Dayana. E para falar desse tema, pessoal, eu escolhi uma situação mais assim introspectiva, né? Uma situação um pouco mais focada, porque como vocês sabem, né, o propósito desses nossos encontros, né, até por conta do nome, né, as lives 007, não só porque acontece às 7 da manhã, mas a ideia é que elas sejam focadas, disciplinadas, com uma linha pragmática e que gere um resultado em cada um de nós, né? Em mim, inclusive, porque eu conversando aqui, falando sobre essas coisas, eu também vou revendo algumas formas de pensar. E para hoje, eu quero muito te convidar a realmente entrar num estado de maior introspecção, porque eu não quero falar só para o seu neocórtex, eu queria muito que você sentisse o que a gente vai conversar hoje nessa live. Porque dependendo de como você sinta isso, dependendo de como eu vá contribuir para que você sinta isso, eu acredito que isso pode trazer um resultado muito imediato para você e para mim, né? Porque a gente vai falar hoje de modelos mentais, tá? Modelos mentais, crenças, padrões de pensamento. A gente pode dar um monte de nomes para esse tema que a gente vai falar, tá? Eu quero só criar dois contextos para a gente relembrar. O primeiro contexto é aquela história, né, de que nossos resultados vêm dos nossos comportamentos, né, a ideia do modelo do pensador. Esses comportamentos têm uma influência muito grande de nossas emoções, crenças e valores. Então, crenças entra nesse jogo de definição de emoções, né? Nossas emoções nascem das nossas crenças, né? E uma coisa interessante é que quando nós nascemos com alguma herança genética, é verdade, né? Nascemos com alguma herança genética, nascemos com eventualmente alguns registros de experiências passadas de gerações ou ancestrais, gerações passadas no nosso código genético. Porém, uma grande parte daquilo que nós vamos acreditar, pensar, refletir ou nominar o mundo, nós vamos aprender ao longo da nossa jornada. Então, nós estamos vivendo uma jornada juntos, as lives 007, que fazem parte da jornada LEG. Aliás, quero te pedir para você convidar seus amigos clicando aqui no aviãozinho no Instagram, clicando também no coraçãozinho para a gente criar aí uma energia boa lá junto ao pessoal do Instagram, para eles promoverem mais esse tipo de trabalho. E você também no Facebook pode convidar seus amigos e clicar aqui no coraçãozinho, no joinha, para ir também criando um algoritmo positivo, né? Então, quando nós começamos a nossa jornada na vida, nós começamos uma jornada de aprendizes, né? E eu me lembro de ter comentado com vocês sobre isso aqui, olha. Alguns de vocês vão se lembrar dessa história, né? Nascemos num ambiente de amor, começamos a experimentar, na mais tenra idade, as primeiras sensações de dor, e nesse momento nós temos um repertório de comportamentos muito pequeno, porque a gente não tem história construída, então nós obviamente nos espelhamos nas pessoas que vivem conosco, e aí a gente começa a ter a presença dos primeiros modelos. A gente cria o nosso modelo de pensar a partir do modelo de pensar do outro. Então o outro tem uma tremenda importância na minha vida, é uma relação de ida e volta, né? Se eu bato em alguém, o outro se deixou bater.
Se eu corrompo alguém, o outro se deixou corromper. Então tem sempre uma responsabilidade compartilhada. Só que quando criança, eu não tenho essa noção de responsabilidade. Eu sou um vaso muito vazio, né? Eu sou uma esponja seca, ávida por sugar e por absorver tudo que for possível. Então eu começo a construir, né, a partir dessa dor, as minhas defesas na construção da minha personalidade, o que faz com que eu comece a construir certas máscaras para viver no mundo. Esse conceito vai ser importante. Então veja, quando a gente fala de crenças, né, o que são crenças, o que são modelos mentais? A gente pode dizer que são projeções, dispositivos de pensamento que nós procuramos construir para explicar a nossa própria forma de ver o mundo, né? Nós explicamos nossas histórias, nós justificamos a nossa jornada usando duas coisas, ou as nossas crenças, ou os fatos que de fato ilustraram essa experiência pessoal. Então tem uma distinção fundamental, pessoal, entre fatos e crenças. Então, por exemplo, eu tenho duas situações que eu quero relatar para vocês. Uma está no livro, a outra não está no livro. Mas poderia estar, né? E aqui não está no livro, aconteceu comigo, né? Eu escrevendo uma crença na cabeça da minha filha, da Lívia. Eu vou explicar, vou contar essa história só para ilustrar e a partir daí a gente vai desenvolvendo o raciocínio. E quero que com essa história você, por favor, procure fazer uma retrospectiva para você, caso identifique uma crença que te limita, se você consegue identificar o momento que ela surgiu. Porque, lembra, uma crença ela é aprendida. A gente não nasce com essa crença. Eu acredito, a minha crença diz que os seres humanos são bons. Nós por essência, por natureza, e nós aprendemos a ser maus. Nós aprendemos o mal. Nascemos com o bem e aprendemos o mal. Aí você pode falar assim, mas espera aí, Binato, isso é um fato ou isso é uma crença? Eu vou dizer nesse momento para você que isso é uma crença, mas eu posso te dizer que há pesquisas científicas mostrando que o ser humano nasce com uma predisposição a aprender. Então ele aprende os exemplos que aparecem na frente dele. E se você pegar a sua história pessoal, até seu convívio com pessoas e crianças, você vai ver que as crianças, elas não rejeitam a outra criança porque ela tem uma cor da pele diferente, ou porque ela tem um braço diferente, ou porque ela tem um olho diferente, ou alguma coisa diferente. Normalmente essas diferenças, na boa parte das crianças, elas as aproximam. Então, nós, como humanos, nós aprendemos essa história de crenças. E aí, quando nos tornamos adultos, esse inventário de crenças passa a nos pertencer. E aí é hora de você se fazer a seguinte pergunta: o que eu estou fazendo com as minhas crenças? O quanto minhas crenças estão me ajudando, me fortalecendo, me possibilitando, o quanto as minhas crenças estão me dificultando, me enfraquecendo, me impossibilitando. Faz sentido isso, pessoal? Manda um joinha para mim se isso aí faz sentido. Porque se fizer sentido, nós temos uma chance absurda de ressignificar as nossas crenças. E isso muda o passado, o presente e o futuro. Por que muda o passado? Porque muda o significado dos eventos que eu vivi lá atrás. Não muda o evento, mas muda o significado. Concorda? Você deve conhecer pessoas que tiveram uma experiência emocional, um relacionamento amoroso muito mal sucedido, e que nos primeiros dias ou meses a pessoa sofreu muito, e que tempos depois ela lembra disso até com um certo grau de alegria ou de bom humor. E por quê? Só porque o tempo passou? Não, porque ela ressignificou essa situação, embora o evento tenha se mantido exatamente como foi lá atrás. Ou seja, ela foi traída ou foi magoada, sei lá. E naquele momento, perto do evento, o significado era um. O tempo foi passando e, obviamente, ela foi fazendo alguma coisa, ainda que inconsciente, ela foi ressignificando esse negócio. Quando ela se deu conta, aquele evento lá atrás já não tinha o mesmo significado que tem hoje.
Portanto, ela passou por um processo de ressignificação. Você pode fazer com que isso aconteça com o tempo, então você terá que esperar o tempo fazer a ação dele, que na verdade não é ele que faz, ele só passa, você que vai fazendo sua história. Ou então você pode mergulhar nisso e enfrentar essa crença de maneira que você entenda a origem e procure ressignificar e criar uma crença nova. Exatamente como nós fizemos nessa dinâmica aqui, ó. Aqui nós fomos construindo nossas crenças, que foram sendo expressas na nossa personalidade, nossa máscara, com uma função única e exclusiva, pessoal, de nos proteger. Apenas isso. Isso é tão sério que modelos mentais criam modelos de negócio, modelos de relacionamento, modelos de interação. Então a gente parte sempre de um molde. Então eu ia contar um caso aqui, e vou contar agora uma história, que é muito real. E claro, ela se passa com duas pessoas que muitos de vocês conhecem, mas que não são mais as mesmas pessoas no período que aconteceram essa história. Nós vamos nos transformando. Então, quando a Lívia tinha, minha filha a primeira filha, né, tinha 5 para 6 anos de idade por ali, ela ia para a escola e tal, fez uma prova de matemática. Quando ela tinha 5 para 6 anos, a gente está falando aí de 15, 16 anos passados, né? Eu era uma outra pessoa, ela era uma outra pessoa, obviamente. E quando ela chegou em casa com a prova de matemática feita, né, por ela, e que ela tinha tirado 2 na prova, um número assim, aquele Luiz que eu era naquela época, né, 15, 16, 17 anos atrás, ele chegou e falou assim, olha só, né, lembra daquela história do estímulo que entra no sistema e a pessoa dá um significado e gera emoção, né? O Luiz chegou, pegou a prova assim e falou assim, pô, Lívia, que é isso aqui, meu? Imagina, um cara já de 1,82 m, né, com uma menina aí de, sei lá, bem mais baixa do que ele, né? A disposição e a dimensão física compõem o cenário. Obviamente, nesse momento ela sentiu dor, né? E eu falei, vamos melhorar isso aqui, vamos estudar, né? Um sujeito completamente estranho e diferente a mim hoje. Mas enfim, esse cara faz parte da minha história. Eu poderia renegá-lo, mas não vou. O fato é que naquele momento eu printei na cabeça da Lívia uma crença, né? Só que eu não tinha ideia disso, eu não tinha noção do que eu estava fazendo, né? Passaram-se alguns anos, a Lívia já com 15, 16 para 17 anos, ou seja, 10 anos depois, outro Luiz, outra Lívia. A Lívia vem com uma prova de matemática e fala assim, pai, olha só essa prova que eu fiz, olha quanto eu tirei 4 ou 5, né? Aí eu sentei com ela e falei, vem cá, vamos sentar aqui, vamos ver, olha só, tal, aí fomos fazendo a prova junto, né? Ela falou, nossa, eu esqueci disso, nossa, eu esqueci disso. Aí ela chegou e falou assim, presta atenção nesse momento que ele é dramático. Ela chegou e falou assim, pai, não adianta, eu sou burra em matemática. Nesse exato momento, uma história de 10 anos, que começou lá com 5, 6 anos, e nesse exato momento ela com 15, 16 anos, essa história se materializou. Essa história se constituiu. E ali eu senti, né, vou compartilhar com vocês como se uma faca estivesse entrando aqui no meu peito e rodando, né? E senti o peso da responsabilidade, não da culpa, mas da responsabilidade. Culpa também vem de um modelo de crenças. A responsabilidade minha sobre essa crença que ela desenvolveu, ou que eu desenvolvi nela, porque como criança ela não tem muita condição de responsabilidade, ela é um ser completamente dependente. Então naquele exato momento o meu trabalho passou a ser ressignificar essa crença e fortalecer nela a crença de que ela era capaz de aprender matemática como ela aprenderia qualquer outro tema, entende? Então naquele momento o aprendizado, o conhecimento sobre crenças, que não há 15 anos, não quando ela tinha 5, 6 anos de idade, mas quando ela tinha 10, 12, 13, 14 anos, já estava estudando esse tema, naquele momento foi um grande exemplo real de como é que se constrói uma crença. Agora, quantas crenças você acha que foram construídas em você? Quantas crenças você acha que você constrói nos seus filhos? Nos filhos dos seus filhos? Porque todo esse processo é um processo de aprendizado, é um processo de experiência que a gente vive e que vai printando dentro da gente esse conjunto de crenças.
Então, essa história me é muito importante de contar, porque ela prova para mim que ninguém, e aí eu vou parafrasear aí o Nelson Mandela, né? Que ninguém nasce odiando uma pessoa porque ela tem uma pele escura, ou porque ela é pobre, ou porque ela tem uma religião diferente. Ninguém nasce sabendo isso. As pessoas aprendem isso, né? Então, para a pessoa poder começar a odiar alguém, ela tem que aprender a odiar esse alguém. E ela aprende por exemplos. E principalmente exemplos que vêm da liderança. A gente está vivendo um momento agora que está forjando a crença de uma série de pessoas, por conta das lideranças que a gente tem ao nosso redor. E cabe a nós pais, professores, consultores, treinadores, proteger essas pessoas desses estímulos externos, porque querendo ou não, e muitas vezes nem conseguimos, como responsáveis, protegê-las disso, elas vão forjar suas próprias crenças, né? Então, se uma pessoa é capaz de aprender a odiar alguém, é muito razoável acreditar que a gente pode ensiná-la a amar alguém também. Aí é que vem a história do sistema de crenças, né? Que é muito legal, porque a crença, imagina, e eu tenho uma convicção grande em relação a isso, ainda não fui atrás dessa minha percepção, mas eu acredito muito que o ambiente da computação, né, o ambiente da tecnologia voltada para a construção e programação de computadores, ele obedece uma lógica neurológica, né? Então você faz, por exemplo, você faz uma linha de programação, você programa, né? Quem um dia já teve a experiência de programar alguma coisa, eu aprendi a programar BASIC, COBOL lá há muito tempo atrás. Quando você faz uma linha de programação, se A é igual a B e B é diferente de C, A é diferente de C. Tem uma lógica nisso, né? Então você faz uma linha de programação, quando você coloca essa linha de programação num programa e vai rodar, você digita A, ele leva ao B, se digita C, ele não leva nem A nem B, porque C é diferente de B, portanto é diferente de A. Parece confuso, mas não é. Então veja, na nossa cabeça a coisa funciona mais ou menos parecida, né? Porque na nossa cabeça a crença aparece como uma linha de programação. Tipo, vê se você conhece alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Até escrevi algumas coisas aqui para não me esquecer, ó. Eu sou muito velho para andar de skate. Eu sou muito novo para começar a trabalhar. Eu não tenho jeito, eu vou viver minha vida inteira sozinho. Não é possível ser feliz no trabalho. Não dá. Não é possível ser feliz no trabalho. Para eu ser feliz, eu tenho que me aposentar. E eu só vou ser feliz quando me casar com alguém. Eu trabalho só por obrigação. Se eu pudesse, eu não trabalharia. Não tenho jeito para lidar com crianças. Não tem jeito. Eu sou muito desastrado. Sou muito desastrado. Você quer ver? Daqui a pouco eu vou derrubar um copo e você vai ver como eu sou desastrado. Eu sei que eu não sou capaz de fazer isso. Tenho certeza que eu não sou capaz de fazer isso. E tenho certeza também que a pessoa não vai me aceitar. Faça você, pois se eu fizer, eu vou cometer algum erro. É tarde demais, não tem mais jeito. Eu nunca vou conseguir porque eu não tenho sorte. Então veja, esse conjunto de frases que eu... o César está falando, toda sogra é má. Aí eu pergunto, isso é um fato ou é uma crença? Claro que é uma crença, né? As que já morreram não são más. Galera, brincadeira, tô brincando. A crença também está envolvida no meio que vive. Então, William, essa questão, ela está envolvida não só no ambiente do qual a gente faz parte, mas nas histórias que a gente vai construindo para a gente mesmo, né? Então, por exemplo, as crenças surgem das nossas experiências de vida, né, com as pessoas que estão ao nosso redor, portanto o ambiente faz parte disso. A televisão que a criança assiste, o fato dela ficar o tempo todo no celular, para que ela fique quieta. Eu conheço várias famílias onde a criança começa a ficar mais inquieta, a mãe ou o pai dá um celular com a criança, com aqueles desenhinhos barulhentos, e ela fica em estado catatônico ali, né? Aquilo também vai forjando na pessoa e a gente não sabe nunca o que vai acontecer. Então, tomar cuidado, como a Célia menciona, olha a responsabilidade do exemplo, né? Muitas vezes, e eu tenho convicção disso, as pessoas, os pais, os professores, eles fazem aquilo que eles acreditam que é o melhor
Mas ninguém vai saber se é o melhor ou não até chegar o momento de ser testado lá na frente. Não tem jeito. Então as crenças nascem de experiências, nascem do medo, né? Nasce do ambiente social, nasce da religião, né? Quantas crenças pessoas têm pelo mergulho que fizeram diante ou dentro de uma determinada religião? E não de uma religião, ponto, mas da forma como ela entende aquela religião. Durante muito tempo, para mim, e pelo que eu aprendia e ouvia, né? Cuidado que Deus vai te castigar. Então, para mim, Deus era um sujeito mau, era um sujeito punidor, punitivo, era um cara que ia me pegar e ia me castigar, né? Até que eu cresci, e olha, isso foi adulto já, hein? Obviamente, eu rechaçava essa história de cristianismo ou de catolicismo da minha vida. Eu acabei indo estudar, por conta de proximidade com pessoas, eu fui estudar o budismo japonês, o Nichiren Daishonin. Aquilo me preencheu o intelecto, me preencheu o neocórtex, me preencheu a lógica. E um belo dia, numa Semana Santa aí, eu estava assistindo estava vendo televisão e passou um daqueles filmes da Paixão de Cristo e eu me peguei ali totalmente comovido e chorando diante daquela história. E aí eu comecei a me dar conta que alguma coisa ali estava mexendo comigo, né? Então eu fui buscar essa informação e comecei a perceber, e aí eu fui procurar saber mais, e eu comecei a ver que tinha uma história contada no Antigo Testamento, que é daquele Deus mau e crítico e punitivo, mas que havia uma outra história no Novo Testamento, a partir da chegada de Cristo, onde Deus se torna amor, né? E toda aquela história mudou a minha forma de pensar acerca dessa história contada, que é a vida de Cristo e como que a coisa surge a partir daí. Então, a partir daí, já adulto, eu posso começar a ressignificar essas histórias. E eu posso começar a construir, ao invés de me deixar levar pelas crenças limitantes que eu aprendi, eu posso começar a construir as minhas crenças fortalecedoras. Então, ontem eu estava conversando com uma boa amiga, que inclusive a gente frequenta a mesma igreja, e estava falando para ela que a maioria das pessoas quer ir para o céu. É uma alegoria o que eu estou falando, tá, pessoal? Uma metáfora. A maioria das pessoas quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. E as pessoas, às vezes, muitas delas, pelas crenças que têm, acreditam que morrer é um ato de extinção da vida. Pessoal, na boa, você é hoje a mesma pessoa que você era 10 anos atrás, há 5 anos atrás? Eu poderia dizer que aquela pessoa que você foi há 10, 5 anos atrás está morta e agora tem uma pessoa nova no lugar daquela? Esse é um outro significado que trabalha um outro modelo mental. Então eu posso muito bem morrer numa sexta-feira, ressuscitar num domingo e me tornar alguém melhor. Essa, para mim, é a maior ou uma das grandes alegorias, uma das grandes crenças fortalecedoras que mostram o processo de desenvolvimento humano. Percebem isso? Você sofre uma dor, você tem um revés na vida, você ressignifica esse revés na vida, você transforma esse limão numa limonada, esse mal num bem, e para mim esse é o significado de milagre, e você se torna maior como se ressuscitado fosse e estivesse num outro plano. O Marcel está perguntando, Binato, terá algum tema de religião, o verso humano que emprestamos em nossas funções? Vamos ter lives sobre esse ressignificando crenças? Pode ser. Vamos ver, se o pessoal começar a pedir coisas, o meu trabalho é entregar essas coisas que o pessoal vai pedir. A gente pode falar sobre isso na segunda temporada. A primeira temporada já está fechada com os temas. Mas a gente pode falar sobre isso, porque religião é uma área, é um conhecimento, é uma questão da vida. E a religião não tem culpa nem nada. E sobre ressignificar crenças, eu posso até falar hoje, Sabrina, de uma forma de ressignificar crenças. Porque, veja, já adultos vamos dizer assim, um tanto quanto, né, autossuficientes, pelo menos fisicamente, pelo menos intelectualmente, nos cabe também desenvolver uma independência emocional. E essa independência emocional começa nessa reconstrução, nesse ressignificado de crenças. A pessoa se torna dependente emocional de uma pessoa se ela tem crenças que as faz acreditar que ela depende. E uma pessoa pode se tornar interdependente a outra se ela tem modelos mentais que mostram que ela não depende daquela pessoa, né?
Quantas pessoas a gente conhece, nós conhecemos, eu conheço, você conhece, que dizem assim, Binato, eu preciso emagrecer, eu preciso restabelecer minha relação com meu filho, eu preciso vencer na empresa. Eu falo assim, calma. Primeiro você precisa entender o significado da palavra preciso, porque quando você precisa, você depende. E quando você depende, você se coloca numa posição diferente para conquistar, tá? Então veja, e o exemplo que eu dou para a pessoa entender o que é o significado da palavra precisar é o seguinte, vou pedir para você fazer isso aí, se você quiser, fica à vontade. Tapa o seu nariz e sua boca por 3 minutos. E lá por 2 minutos e meio, talvez alguns lá por 2 minutos, talvez alguns aí por 30 segundos, 1 minuto e meio, você vai começar a sentir o significado, sentir, não é saber, é sentir o significado da palavra preciso. A palavra preciso conota uma ideia de que se você não tiver aquilo, você morrerá. Você morrerá. Então você acredita que em morrendo você precisa de algo para sobreviver. Então precisar está ligado a depender, está ligado a codepender. Quantas pessoas existem no planeta que codependem umas das outras? Nós vamos falar de dependência, codependência, independência e interdependência. E no dia 11/6, quando a gente for falar de contínuo da maturidade, né? Então veja, as crenças estabelecem na sua cabeça um paradigma, um conjunto de regras através das quais você explica o mundo. Quando o mundo muda, os paradigmas voltam a estaca zero. Esse momento que a gente está vivendo, ele é um momento maravilhoso para você revisar suas crenças. Porque o mundo está criando uma nova configuração. Veja, o paradigma anterior, teve uma época na nossa história que o paradigma era aprender a fazer contas usando um instrumento chamado ábaco. O ábaco é aquele instrumento que a gente brincava quando era criança de bolinha, né? 10 bolinhas amarelas, 1 bolinha azul. Mais 10 bolinhas amarelas, 2 bolinhas azuis. Mais 10 bolinhas amarelas, 3 bolinhas azuis. A gente ia aprendendo unidade e dezena usando o ábaco, né? Depois, o paradigma passou a ser outro. A crença vigente era, crianças vão aprender a fazer contas usando tabuada. Então a gente começa a trabalhar a tabuada. Depois o paradigma passa a ser não mais a tabuada, mas a calculadora científica. Depois a calculadora financeira. Depois as planilhas eletrônicas. Percebe como a nossa história vai se transformando ao longo do tempo por conta das mudanças dos paradigmas que nos cercam ao nosso redor? Exatamente, Mutzberg, régua de cálculo, né? Eu deveria ter dito isso também. A régua de cálculo está entre aí o ábaco e a tabuada, né? A régua de cálculo também era um instrumento. Então, nós vamos criando e vivendo nossas vidas a partir de modelos, né? O bacana, você se torna um ser interdependente quando você começa a construir seus próprios modelos. Você percebe um paradigma que existe na nossa espécie humana, que a espécie humana é a única que precisa de uma liderança para ser guiado. Nenhuma outra espécie precisa disso. Eles têm, mas não precisam. E nós temos por quê? Porque nós nos colocamos nesse lugar. Porque eu conheço pessoas que não precisam de ninguém além de si mesmo para se liderar. Agora, olha que legal isso. A pessoa não precisa de si mesma para se liderar, mas ela pode querer ter outras pessoas ao seu redor para caminhar junto. A Silvana está perguntando aqui, Binato, a pessoa não deve precisar emagrecer, restabeleção com o filho? Eu não sei se ela precisa, ela tem que dizer. A pessoa, esse pronome representa 7 bilhões de pessoas no planeta. Eu acho que ela pode querer isso ao invés de precisar, Silvana. Fala para você, num exercício que você faça com você, olha no espelho e fala assim, eu preciso emagrecer, e sente o efeito disso. Depois você fala assim, eu quero emagrecer, e sente o efeito disso. E me diz qual que é a situação que mais poder tem sobre você. Então, eu não posso, não devo e não quero entrar no mérito de, Luiz, mas as pessoas não deveriam. Galera, desculpe, não tem a ver com as pessoas, tem a ver com você. Entende? Por isso eu pedi que no início da live você olhasse para você, porque é sobre você que nós estamos falando. Eu estou falando sobre mim, você está pensando e refletindo sobre você. Aí começa a revolução do indivíduo que começa a expandir para o ambiente onde ele vive. Faz sentido isso, galera?
Olha, eu poderia falar sobre crenças durante dias, mas não posso, nesse momento que a gente está completando o nosso 29º minuto agora. Seguramente esse tema vai voltar nas nossas lives futuras. E para a gente encerrar, vou contar só mais uma pequena história de um menino cuja mãe dizia o seguinte: o meu filho não consegue subir em árvores. Eu falei, mas espera aí, isso é um fato, está no livro. Mas ele já subiu em árvores? Não, ele nunca subiu em árvores. Então como é que você sabe? Não, ele nunca subiu em árvores porque ele não consegue. Tá, mas você já estimulou ele? Não, Luiz, eu não posso estimular porque ele não consegue. Ok, eu não vou lutar contra esse modelo mental dela. Às vezes a palavra inspira, mas o exemplo arrasta, né? Aí o que eu fiz? Eu peguei esse moleque, que é filho de uma amiga, e eu subi com ele numa árvore. E falei para ele, chama sua mãe. Aí ele começou a gritar, mãe, mãe, mãe. E a mãe, presa no paradigma, estava olhando daqui para frente. Ela jamais cairia a ficha de que ela tinha que olhar para cima. Então ela falava, cadê você, menino? Cadê você, menino? Aqui, mãe, aqui, mãe. E ela não estava, e ela emocionalmente envolvida, não estava nem sacando de onde vinha o som. Até que ele falou a palavra-chave. Aqui em cima. Aí ela teve que brigar contra as crenças dela, porque da crença dela, o filho dela jamais estaria num lugar chamado aqui em cima. Ele sempre estaria num lugar chamado aqui embaixo. Olha o efeito que isso poderia ter levado essa criança a viver quando adulto. Eu sei que hoje a mãe dessa criança, de seu rapaz agora, né? Isso aconteceu tem uns 10 anos mais ou menos, talvez um pouco mais. Comenta muito sobre isso comigo e agradece muito, porque o filho dela hoje, não por isso obviamente, mas por N outras coisas, é um menino independente, faz as coisas, corre para cima, para baixo e tal. Então veja, né, como é que uma crença pode ser muito limitante, pessoal, mas veja também como é que uma crença pode ser muito fortalecedora. Pensa nisso, reflete sobre isso, faz o inventário das suas crenças e a gente conversa sobre isso no outro momento. Amanhã a gente vai falar sobre padrões emocionais e vamos conectar uma coisa com a outra, porque crenças e emoções estão completamente conectados. Modelos mentais e padrões emocionais são corda e caçamba um do outro. Tá legal? Galera, excelente dia para vocês, boa jornada, força sempre e vamos com tudo. Até amanhã. Tchau.